Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. É com grande satisfação que a SIC realiza semanalmente este evento. O tema de hoje é Indústria do Rio Grande do Sul, oportunidades e desafios. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o CEO da Fiergs, Paulo Hermann. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso querido Paulo Hermann, que no dia de hoje está na nossa casa como CEO da Fiergs, representando o prefeito Adilode Domênico, chefe da Casa Civil, Roneire Tornelles, bem-vindo à casa, representando a Câmara de Vereadores, vereador Edson da Rosa, bom dia, Daniel Randon, presidente Transforma RS, bem-vindo à casa, nosso comandante do 12 BPM, bem-vindo, é a sua primeira estada aqui como comandante. Espero que seja a primeira de muitas aqui conosco. Obrigado por estar aqui. Os nossos ex-presidentes aqui da casa, sempre presentes, a imprensa e a cada um de vocês que escolheram estar aqui na nossa SIC, nesse final de manhã de segunda-feira. É sempre uma grande satisfação nós nos reunirmos aqui para mais uma RA SIC. Um espaço de fortalecimento de todo o nosso ecossistema empresarial. Obrigado pela presença e pela retomada desse nosso encontro semanal de RAs. E hoje, antes de nós passarmos a palavra ao nosso palestrante, nós queremos dedicar algumas palavras a um evento que simboliza a essência da nossa terra e da nossa gente, que é a nossa Festa das Colheitas. Estamos resgatando com muito orgulho, uma festa que traz a alma da imigração italiana, que honra o trabalho árduo de quem cultiva a nossa terra e celebra os frutos de todo esse esforço. Em sua 4ª edição, a Festa das Colheitas já se consolida como um evento autêntico, comunitário e genuíno. Mais do que um atrativo turístico, ela representa o espírito de toda a nossa comunidade, valorizando quem realmente faz a colheita acontecer. O pequeno produtor que se dedica ao campo, à colônia e que mantém viva a nossa tradição agrícola, que é reconhecida como o maior produtor de hortifruti do Rio Grande do Sul. É uma festa que se fortalece na alternância com a festa da uva,
garantindo que ano após ano, Caxias tenha um evento para celebrar a sua identidade e o seu potencial. Para que esta festa cumpra plenamente o seu propósito, é fundamental que nós tenhamos uma participação ainda maior dos nossos agricultores. Afinal, esta é a festa de quem realmente planta e produz. Esperamos ver o interior do nosso município marcando presença massiva nos próximos finais de semana da nossa festa das colheitas. Nós queremos celebrar juntos, valorizando esse setor essencial da nossa economia e compartilhando esse momento de reconhecimento e de alegria. Senhoras e senhores, passando então para o tema da nossa RA, oportunidades e desafios da indústria gaúcha. Hoje nós recebemos um nome de grande relevância no nosso cenário gaúcho, já conhecido aqui dessa nossa casa, Paulo Hermann, que, repito, hoje vem numa condição diferente de CEO da Fiergs. Nós sabemos que a Fiergs está passando por um grande momento de transformação. E a presença de um executivo à frente da entidade demonstra a busca por modernização e eficiência. O Paulo lidera um processo de reestruturação, de planejamento estratégico de todo o sistema Fiergs, que engloba Senai, SESI e IEL, promovendo uma grande e robusta reorganização que visa, no fundo, fortalecer a nossa indústria gaúcha. Sabemos que esse é um setor estratégico para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. E aqui na SIC, nós abrigamos 11 sindicatos do sistema indústria que são ligados à Fiergs. E nós acompanhamos também com grande expectativa todas essas mudanças que estão sendo propostas. Acreditamos que essa nova fase trará entregas mais ágeis e mais assertivas, ampliando o suporte à competitividade da indústria do nosso Rio Grande do Sul. Nossa expectativa, a partir dessa reestruturação, é de ações e posicionamentos concretos, que de fato impulsionem o setor industrial e a sua valorosa capacidade de gerar riqueza, empregos e inovação. Muito obrigado e uma boa RA a todos nós. Na vitrine RA de hoje, temos a participação das empresas Rota 1000 e do Sindicato Patronal Cimex. A Rota 1000, fundada em 1993 por Danton Napoli Velho, começou produzindo autopeças para caminhões, expandindo para a fabricação de conjuntos soldados para máquinas agrícolas, vasos de pressão para refrigeração e ar comprimido. Em 2002, Manfredo Napoli Velho assumiu a liderança, reforçando a tradição de excelência. Hoje, a empresa conta com 150 colaboradores, estando presente em diversos mercados, destacando assim seu compromisso com a qualidade e com as certificações ISO 9001 e o Inmetro. A empresa organizou um sorteio especial. O ganhador vamos conhecer agora. Acredito ser uma ganhadora, tu podes retirar teu brinde no espaço da associada no final da RA. Ela é da empresa Unimed. Kátia, isso? Parabéns, então tu retiras teu brinde no final. O Cimex atua para fortalecer a indústria, impulsionando a inovação, a competitividade e o desenvolvimento do setor. Representa e apoia empresas na superação de desafios, oferecendo suporte estratégico, promovendo a qualificação profissional e defendendo interesses empresariais. Além disso, estimula conexões e iniciativas que geram impacto positivo na economia e na comunidade, como o projeto Escola do Amanhã,
que visa conectar jovens e professores ao universo industrial. Senhoras e senhores, SIC Connection 2021, o grande evento de gestão. A segunda edição do evento reunirá mentes visionárias e criativas para uma missão inspiradora sobre gestão, inovação, transformação empresarial e o mundo dos negócios. O tema dessa edição é o equilíbrio entre o humano e o algoritmo. Adquira já seu ingresso e participe de uma jornada enriquecedora, com visão privilegiada de tendências e melhores práticas para estratégias bem-sucedidas. O evento ocorre nos dias 25 e 26, no UX Teatro, aqui em Caxias do Sul. E vamos sortear um passaporte aos participantes desta RA. O ganhador, caso não esteja, fazemos então um novo sorteio. Ele será pela lista de participação. O ganhador é o nosso ex-presidente, Ivanir Gasparim. Parabéns, presidente. Eu vou convidar o senhor e o nosso presidente Celestino ao palco para uma foto, então, de entrega do passaporte. Antes de iniciarmos nossa palestra, orientamos que as perguntas sejam realizadas pelo aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR que está exibido nos telões ou disponível em sua mesa. E convidamos ao palco da RA SIC Caxias para a sua apresentação o nosso palestrante, o CEO da Fiergs, Paulo Hermann. Muito bem-vindo. Pessoal, bom dia. Vocês não fazem ideia como eu me sinto orgulhoso em estar aqui novamente. Já é a minha terceira passagem por essas RAs, e sendo que as outras duas foram falar um pouco sobre o agro, sobre os desafios. É um terreno onde eu, de uma certa maneira, me sinto mais confortável. E apesar de toda a minha vida eu ter estado com um pé no agro e outro pé na indústria, a indústria onde eu convivi era uma indústria chão de fábrica. Era trabalhar questões de manufatura, qualidade, produto, desenvolvimento, mas nunca a indústria da representação, a indústria institucional. E aí, quando eu achei que a minha carreira já tinha virado, né, para aquela parte que a gente, como os americanos falam, a parte do giving back, né, da gente devolver para a sociedade, eu recebo um convite. E aí falou mais alto, né, eu acho que o interesse público e meu lado gaúcho, de participar desse momento de reconstrução do nosso Estado. Então, em nome do presidente Cláudio Bir, da Federação, eu quero inicialmente agradecer, porque foi aqui em Caxias que ele conseguiu o apoio que ele precisava para vencer uma eleição que, sui generis, nunca tinha acontecido antes, de um candidato à Federação BISE ganhar por um voto, né? E certamente está nessa sala esse voto aqui. Então, eu venho com muito orgulho aqui agradecer. Celestino, obrigado pelo convite. Prefeito de Domênico também, prazer em conhecê-lo pessoalmente, desejar uma boa gestão. E
eu quero que vocês não me tenham como presunçoso, porque ainda não fez 8 meses que a gente está à frente da federação. E a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul é uma entidade muito grande, complexa, e que tem um significado para o nosso Estado muito além daquilo que ela vinha desempenhando, na minha visão, na minha modesta visão, nos últimos anos. Nós representamos 55 mil indústrias. Essas 55 mil indústrias, elas empregam 800 mil pessoas. E se a gente, pelo menos a relação que eu tinha de para cada emprego direto, são 13 indiretos, eu estou dizendo que, em outras palavras, a indústria do Rio Grande do Sul representa 30% da população do Rio Grande do Sul está direto ou indiretamente ligado ao setor industrial. Se formos falar do PIB, não é muito diferente, é 27%, 28% do PIB do Estado. Então, é um grande desafio, uma grande responsabilidade, essa que me foi solicitado participar. Então, esse é o desafio. E quando cheguei na federação, nós começamos nos primeiros dias, nós ainda estamos naquela fase de entender o que a gente encontra. Encontrei uma grande organização, não só grande quanto ao número de pessoas, nós somos mais de 5 mil funcionários, mas de funcionários de grande talento, talentosos, pessoas que eu venho de uma empresa com muitos talentos, uma empresa de tecnologia, e eu não senti saudade de ninguém que eu deixei para trás. Encontrei gente muito boa na organização. A segunda coisa que é difícil de encontrar é uma organização com muitos recursos, recursos de toda a natureza, recursos financeiros, recursos institucionais. E o terceiro são marcas de grande prestígio, SESI, Senai, IEL, o Centro das Indústrias e a própria Federação são entidades altamente respeitadas pela sociedade. Então, como é que nós vamos fazer com que toda essa organização realmente atinja os objetivos a que ela se propõe? Então, a primeira coisa, nós contratamos uma consultoria para nos auxiliar a encontrar o caminho, até porque não tinha um planejamento estratégico estruturado. E aí uma das conclusões é o seguinte: dessas 55 mil indústrias, 90% dessas indústrias têm menos de 50 funcionários. E dessas, poucas se veem representadas pela federação. Então, eu tenho uma enorme de uma empresa, uma federação, que não conhece, ou pelo menos não atinge, com o seu trabalho, com as suas iniciativas, grande parte da indústria do Rio Grande do Sul. Aí nós temos várias iniciativas, eu vou citar uma delas, uma delas é o Brasil Mais Produtivo, são recursos federais, uma parte a fundo perdido, que é para fazer eficiência energética. E aí a gente reclama que ninguém vai buscar esse dinheiro. Nós temos aí 150, 180 indústrias que até hoje tomaram esse recurso e nós, com nossa equipe do Senai, fomos lá e ajudamos a implementar. E aí eu falei, quem sabe o nome não é esse, nós deveríamos chamar Como Baixar a Conta da Luz. Em vez de falar em eficiência energética, vamos falar em conta de luz. São coisas assim que, às vezes, a gente complica, né? Nós precisamos ser mais simples, ser mais diretos, chegar nesse pessoal todo. Nós temos projetos avançadíssimos, empresas internacionais que vêm comprar a nossa tecnologia, a nossa ciência, mas as empresas nacionais não vão lá buscar conhecimento que nós temos em grande quantidade. Só para você ter uma ideia, o Senai tem 1.700 funcionários, desses 1.700, 500 são cientistas. Cientistas que nós contratamos, a última que nós contratamos da NASA, uma moça que veio da NASA. Inteligência artificial, robotização, todas essas coisas de última geração, nós temos lá. Mas nós não conseguimos chegar naquela indústria que precisaria disso aí. Falar em manufatura enxuta,
Eu sempre brinco assim, gente, nós temos que falar em vamos fazer mais com o mesmo, porque manufatura enxuta depois da enchente pode parecer que é um programa para secar as máquinas. Vamos ser mais simples, mais diretos, menos falar do santo e falar mais do milagre que a gente pode fazer. Então essa é a lógica que está norteando o nosso trabalho, com muita humildade, com muita dedicação. Eu tenho entrado às 7 horas da manhã e saído às 7, 8 da noite. Para você ter uma ideia, aos 70 anos de idade, Sérgio, era tudo que eu não precisava mais, né? Aliás, a minha mulher até hoje não engoliu essa coisa de eu, agora que eu estava para cuidar dos netos, eu estou agora, né, cuidando de uma nova jornada. Então eu vou mostrar para vocês um pouco qual é o quadro que a gente encontrou. Mas antes de falar isso, eu quero convidar todo mundo, e eu sempre fazia isso no agro também, a pensar positivo. Nós temos que pensar positivo, porque se a gente for se alimentar nas coisas ruins, nós nem vamos almoçar hoje aqui. Não vale a pena almoçar, está tudo perdido mesmo. Vamos olhar para o lado positivo. Se o agro em 50 anos sai de uma situação que ele não conseguia alimentar o povo brasileiro, e hoje ele alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, com tecnologia, com dedicação, com trabalho, com convicção, por que nós não conseguimos fazer isso na indústria também? Por que a gente não segue o mesmo caminho? Porque o agro está em problema de logística. Tem problema de logística, mas em 5 anos nós estamos exportando 50% dos grãos pelos portos do Arco Norte brasileiro. Barcarena, São Luís, Santarém. Em 5 anos. Miritituba, que era uma corrutela que a gente não conseguia chegar lá no Tapajós, hoje já é boa parte do nosso frete todo ele, Daniel, sai por Miritituba, sobe o Tapajós e vai lá parar em Barcarena. Barcarena é um porto perto de Belém. Portinho. Esse é o Brasil. Em 2017, não tinha uma usina de etanol de milho no Brasil. 2017, são 7 anos recém. Nesse momento, nós temos em operação e entrando em operação até o final do ano, 22 usinas de etanol de milho. E essas 22 usinas de etanol de milho vão produzir 9 bilhões de litros de etanol. De 0 a 9 bilhões de litros. O que é 9 bilhões? Só para vocês terem uma ideia, de cana-de-açúcar, desde Dom Pedro I, né, começou com essa história toda, nós fazemos 35 bilhões de litros. Nós vamos, em 7 anos, fazer mais de 20% sobre o total de etanol de milho, de cana que a gente fazia. Esse é o Brasil, sem dinheiro público. Iniciativa privada pura. Então, nós temos condições, sim, a hora que a gente olhar menos jornal, né, e acreditar menos nas falsas promessas, a gente conseguir encontrar o nosso caminho. E é isso que eu vou mostrar, que nós temos um desafio hoje aqui na indústria do nosso estado, né, que é recuperar. Outro dia o pessoal fazendo um vídeo lá na Fierg, assim, não, vamos botar que nós somos o 5º estado em produção industrial. Eu disse, eu não vou botar isso, que eu já fui 4º. Eu estava lutando pelo 3º. Agora eu não vou aceitar essa história do 5º, deixa quieto. Não chama atenção para uma coisa que para mim é uma derrota. Então nós temos que recuperar isso aí. Vocês olhando o crescimento, né, o crescimento da nossa indústria, né, entre 2000, isso aqui é 20 anos, né, tá, 2002 a 2021, tá, 2002 a 2021, 20 anos. A produtividade da indústria do Rio Grande do Sul cresceu 2%. Ou seja, nada. 2%. O Brasil, que não é referência de crescimento industrial, cresceu 24%. Paraná, 29%. E a Santa Catarina, que está passando a galope da gente, 22%.
A gente brincava que Santa Catarina era para dividir, né, separar o Brasil do Rio Grande. Hoje Santa Catarina está dando lição para nós de eficiência, de competitividade, de organização política e social. Então, esses são os desafios que nós temos que enfrentar, né? O nosso desempenho industrial é pífio, né? 45 mil indústrias aqui no Rio Grande do Sul possuem menos de 20 funcionários. Nada contra 20 funcionários, não, é um bom tamanho de indústria, mas precisa ser estruturado. Provavelmente não tem tecnologia, não tem mercado, não tem sucessão, não tem marketing. Então é estes que nós vamos direcionar o nosso foco nos próximos tempos, né? Aqui temos uma evolução da produtividade da indústria de transformação, né? O Brasil cresce 3% e nós, né, 0%. Então, essa é a realidade. O resto é passado. O resto é onde a gente acaba perdendo tempo. É na discussão de Grêmio e Inter, né? Essa discussão, esse é um dos problemas do Rio Grande. Nós não temos uma terceira força. Então, né, hoje nós somos todos felizes porque, né, o Grêmio perdeu, né? Olha esse aqui, olha esse dado aqui, Sérgio Carvalho, você que é do ramo. 41% das nossas empresas aqui no Rio Grande do Sul tem equipamento que está no fim da vida útil. 41%. Quando a gente fala em capacidade de reproduzir uma mesma peça, 41% já não tem mais condições. Então, são temas como esses que precisam ser atacados, Celestino. Concretamente, baixa qualidade de educação. Nós sempre nos entendemos como os líderes da educação. Aí tem o tal do IDEB. Olha onde é que nós estamos. 14º. E agora nós mexemos na legislação, então quem tem 3 disciplinas que roda, ele passa de ano, ele vai fazer. Por quê? Porque pelo IDEB isso aí conta ponto. Se eu deixo ele passar, melhora meu IDEB. Vocês acreditam numa coisa dessa? Mas eu não estou falando do Amapá, de Roraima, eu estou falando do Rio Grande. A educação é uma coisa básica, fundamental. Evasão de talentos. Quantas pessoas vocês acham que, entre as que chegaram e as que saíram, o líquido foram embora nos últimos 20 anos do nosso estado? 700 mil pessoas em idade produtiva. 700 mil pessoas. Então vamos fazer um cálculo bem simples. Nós temos 11 milhões de habitantes, tira a turma de baixo, uns 25, 30% que não está em crianças, tira a turma aposentada, sobrou o quê? 5 milhões, 700 mil em 5 milhões, perdemos 15% da nossa força de trabalho. Enquanto que Santa Catarina, olha o número deles aqui, e não é por causa das praias não, é porque encontraram lá ambiente de trabalho, gente que olha para frente, gente que está investindo. Essa que é a realidade, nós precisamos segurar os nossos talentos. Aqui um outro tema, o envelhecimento. Nós somos o estado que mais rapidamente, primeiro estado do país que em 2026 vai igualar o percentual de pessoas aposentadas com as pessoas que estão em atividade produtiva. E aqui tem um chamamento, a gente reclama tanto de apagão de mão de obra. Aqui tem um trabalho importante, a turma que eu chamo de 50+, a turma dos 50+, tem muita gente
que precisa continuar trabalhando, que quer continuar trabalhando, tem saúde para continuar trabalhando e, de uma certa maneira, é negligenciada. Nós precisamos trazer eles para o mercado de trabalho. Da mesma forma como nós estamos agora com um programa grande com as Forças Armadas. Todos os anos, olha que número interessante, todos os anos as 3 Forças Armadas, elas dão baixa nos quartéis, aqui no Rio Grande do Sul, de 18 mil soldados, que vão ser motorista de Uber. Porque eles saem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, sem uma função específica para o mercado de trabalho. Então, este ano nós vamos já começar em todos os quartéis, antes que eles deem baixa, vou começar com programas de qualificação, eletricista, mecânico, sei lá qual é o curso que o cara queira fazer. É gente disciplinada, com saúde, que gosta, que precisa trabalhar, aprendeu as coisas de maneira correta, 18 mil pessoas. Então, se nós pegarmos só esses 2 extremos aí, essa turminha que sai do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com os 50 plus, certamente nós injetamos um volume enorme de pessoas no mercado de trabalho. Então, não temos que ficar repetindo o discurso de que porque está todo mundo nos programas sociais, ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ficar com bolsa. Isso não vai mudar nada, porque esses programas vão continuar. Eles não têm saída. Ninguém vai fazer essa saída. E esse não é um problema brasileiro. Eu tive outro dia nos Estados Unidos, eu vi visitando uma empresa, estava lá um cartel, Daniel, escrito assim, hiring bônus, $2.000. E sabe como é que eles pagam, Juarez? 500 nos primeiros 90 dias, se o cara ficar, mais 500 nos próximos 90 dias, e $1 milhão é só no segundo ano, porque senão o cara pega e vai embora também. Então, esse problema, ele é mundial, ninguém mais quer trabalhar. Então, nós temos que ir buscar ainda naquele pessoal que tem aptidão para o trabalho. Uma pessoa com 50 anos, ela está plena. Ela está plena. Esse é o desafio que eu trago para a gente pensar. E aí, de novo, o que a gente pode fazer para uma... Essa é a constatação, isso é fácil de fazer. O que nós vamos fazer? E aí a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, nós temos 3 anos, uma gestão na federação é de 3 anos. Em 3 anos não dá para abraçar o mundo. Quem abraça muito, aperta pouco. Então nós decidimos 4 coisas, vamos tocar em 4 coisas, priorizar 4 coisas. A primeira é competitividade. Se nós crescemos ou não crescemos, porque em 20 anos crescer 2% é a mesma coisa que nada. Se nós não andamos para frente em 20 anos, aqui tem uma ação, aqui tem que fazer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. Vai resolver os problemas do atraso? Não, mas vai ser uma iniciativa que vai ter continuidade, precisa ter continuidade. A segunda coisa é inovação. Não tem como uma gestão não olhar para o lado da inovação. Só que a inovação, Juarez, nós vamos olhar vamos fazer uma pirâmide. No topo da pirâmide, nós vamos continuar atendendo às empresas que querem tecnologia de ponta. Só que nós vamos cobrar chimitão. A primeira coisa que eu perguntei, quanto é que você, vou dar um nome de uma empresa, quanto a Shell da Inglaterra está pagando pelo projeto que veio contratar? Não, porque nós não podemos cobrar. Como não podemos cobrar? De onde vem esse dinheiro? O dinheiro do Senai é contribuição das indústrias do Rio Grande do Sul, é 1,5% sobre a folha. E eu vou usar esse dinheiro para fazer gracinha com a Shell? E ela veio aqui não por causa da gente, veio porque nós temos tecnologia para entregar para esses caras. Para estes, nós vamos meter a faca e vamos cobrar. E se não quiserem, que vão procurar quem eles queiram. Mas não vão pegar o nosso dinheiro e vão usar para fazer tecnologia de ponta. E no meio da pirâmide, onde está toda essa turminha aí dos 50 mil, 45 mil indústrias, ali nós vamos botar dinheiro, vamos botar gente. SESI e Senai juntos têm 5 mil funcionários. Ali tem força transformadora. É só botar isso a rodar.
E embaixo na pirâmide? Embaixo na pirâmide é o cara que está vendendo almoço para jantar. Ali vão fazer um manual, vão fazer uma coisa, vão fazer outra, um treinamentozinho, para que ele suba para a pirâmide central. É assim que a gente vai olhar essa questão da inovação. O terceiro ponto, obviamente, é a questão da retenção. Não dá para continuar perdendo. Outro dia eu estava em Londres, aí encontro um bando de brasileiro. O que vocês estão fazendo aqui? Não, porque aqui é a Inglaterra. Mas o que tu faz? Eu sou faxineira, eu sou camareira, eu sou garçom. Então você sai do Brasil para ser garçom na Inglaterra? Quem é o culpado? Acho que nós, de uma certa maneira, que nós não mostramos para eles que eles podem ser cidadão de primeira classe, porque na Inglaterra, ser garçom brasileiro é segunda classe, meu amigo. Você não tem direito a nada. Só é bonito para a família e para o Instagram, para mostrar foto. Aqui vem ser gente, aqui você vai ser gente, aqui você vai ter oportunidade de crescimento. Essa é a lógica que nós temos que fazer. Mostrar para a criançada que aqui que é o lugar que eles têm que ficar. E, finalmente, a questão da reconstrução. Nós temos 85% das indústrias do Rio Grande do Sul foram afetadas, direta ou indiretamente, com o desastre ambiental. 85%. É uma coisa fora de série. Então, aqui tem um trabalho de muito tempo. Esse troço não vai terminar em 2 anos, 3 anos, 10 anos. É um trabalho de formiguinha de reconstituir essa história toda aí. E aí, então vamos lá, vamos preparar essa organização. Uma organização, uma federação, ela tem basicamente 2 grandes... O principal objetivo dela é protagonismo. Ela tem que representar o setor, tem que fazer com que o setor seja ouvido, tem que criar condições para que a indústria cresça, a indústria se desenvolva. Protagonismo. Esse protagonismo ocorre nos conselhos temáticos e estratégicos que a federação tem. A federação tem 10 conselhos de infraestrutura, trabalhista, tributário, meio ambiente, político, são 10 conselhos, só que esses 10 conselhos têm 300 projetos. Aí com 300 projetos, meu amigo, qual é o projeto que interessa? Qual é o projeto que nós precisamos apoiar? Qual é o projeto que precisa receber recursos? Então, nós vamos ter a liderança do nosso querido Clóvis Tramontina, que vai nos ajudar a organizar este protagonismo. Esses conselhos precisam ter 10, 15 ou 20 projetos, no máximo, todos eles, Schmidt, voltado para competitividade, inovação, retenção de talentos, etc, etc, etc. Para sair coisa concreta e rapidamente. E a segunda coisa é a parte onde eu estou mais focado, que é na cozinha da instituição. Se uma federação fosse uma escola de samba, né, a minha parte é a bateria. Né? Eu preciso fazer esse troço funcionar. Então, tomamos uma decisão muito corajosa, nisso eu tenho que cumprimentar o presidente Bier, que teve coragem para fazer isso, que foi unificar SESI e SENAI. Mas unificar não nos objetivos. Os objetivos continuarão sendo SESI cuida da educação do trabalhador, cuida da educação básica. SENAI cuida da educação profissionalizante e da inovação e tecnologia. Isso não muda, mas vai mudar. Agora eu vou ter um boné. Uma responsabilidade, um diretor-geral, que por sinal é uma diretora-geral, que chama-se Suzana Kakuta. Para quem é do meio aqui sabe de quem se trata, é uma mulher extremamente preparada. A Suzana foi presidente do Badesul, secretária de Estado, trabalhou na CNI por mais de 10 anos, no Sebrae. Então nós vamos estar com uma pessoa que entende tecnologia, que entende de inovação e é um trator. Vai fazer essas 2 instituições
andarem juntas, porque ali está o recurso, Sérgio, ali está a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer tudo isso que eu mostrei. E a segunda coisa é reduzir a burocracia, porque uma federação, Juarez, nós temos um conflito existencial. Qual é o conflito existencial? Por um lado, eu tenho cabeça de empresa pública, porque tem o tal do TCU, tem toda a legislação nacional, tem o Tribunal de Contas, então toda uma burocracia e eu tenho pensamento público. E na outra parte, eu tenho cabeça de empresa privada, porque quem me mantém, da onde vem o dinheiro não é do governo. O dinheiro vem das empresinhas, essas que eu mostrei. A elas eu tenho que entregar, a elas eu tenho que dar satisfação. Então, esse conflito nós temos dentro de casa o tempo todo, entre ser público, e uma coisa que eu já ouvi bastante lá, assim, é o meu CPF que está em jogo. Olha, o meu CPF está em jogo significa dizer, eu sou honesto. Mas isso para mim é uma condição básica, eu não preciso falar que o meu CPF, porque se o meu CPF não estivesse em jogo, talvez eu não precisasse fazer tudo isso. Que história é essa? Não preciso me esfregar na cara que é o meu CPF que está em jogo. Regra é regra, mas dá para simplificar, dá para ser mais rápido, dá para ser mais cara de empresa privada. E esse é um grande trabalho que a gente está encaminhando. Outro grande tema são as redundâncias. Nós temos redundância, Celestino, em todas as áreas. Tem marketing no César, tem marketing no Senai, tem marketing na federação, tem TI aqui, tem TI lá, tem TI lá. Ou seja, dá para tranquilamente reduzir, Daniel, 10% de todo aquele efetivo que está redundante. Nós não somos um avião que tem que ter redundância. E pegar esse povo e botar para trabalhar na ponta, fazer coisas acontecer na ponta. Então, esse é parte do desafio que a gente tem pela frente. Mas você tem mais uma, né? A outra coisa que o pessoal me pergunta, Paulo, qual é a estrutura que vocês têm? Nós temos 100 prédios distribuídos pelo Estado. 100 escolas, 100 laboratórios, né? Laboratório de metrologia, Instituto de Tecnologia, de tudo, BISE, 100, que para manter nos consomem 40, 50 milhões de reais por ano. E tem mais 30 prédios inativos que não servem para mais nada, que precisam ser dados baixa, e que nós não conseguimos dar baixa porque a burocracia nacional, é mais fácil eu construir um prédio do que entregar um prédio que não existe mais, que nos consome mais 4, 5 milhões, porque tem uma lei que você tem que evitar que ele fique vulnerável e que você tem que ter vigilância em prédio que... Tem prédio que foi 18 vezes a leilão. Não, uma coisa está errada. Tem um ginásio que eu quero negociar com o prefeito aqui em Caxias. Aproveitar a minha passagem, prefeito. Eu sei que o prefeito quer, né, Bise? A inovação e tecnologia, eu já falei como é que a gente vai trabalhar, né? A questão da excelência, nós estamos, eu acabei de falar também. E para terminar, eu também não quero falar muito, porque eu estou no meio da cozinha, de fazendo as coisas. Nós estamos preparando para maio, né? É a primeira aparição pública da federação com ideias, planos, metas concretas de se atingir. Cursos novos que nós estamos preparando, uma nova área de tecnologia que nós estamos criando, ampliando os programas, esse Brasil Mais Produtivo, e por aí vai. E nós estamos negociando com o governo uma linha de crédito para a gente oferecer uma linha de modernização para a indústria, de máquinas para a indústria.
Então é isso aí, estou bastante entusiasmado, acho que é um campo fértil, gente boa, recursos existentes e objetivos claros para atingir, e eu vou precisar muito de vocês me ajudarem nesse processo. Nesse momento, não dá para deixar de negar, existe um estresse institucional grande, porque nunca ninguém imaginou que pudesse haver uma mexida dessa magnitude. O que eu tenho dito para todos os colaboradores, está aí a Ciandra e a Fabiana, né? Silvana, estou dizendo, vocês não precisam ficar preocupados com demissões, vocês têm que ficar preocupados com mais trabalho que nós vamos arrumar. Porque se tem tantas indústrias que nunca viram, nunca botaram os pés na Fiergs, nem sabem o que é Fiergs, é lá que nós vamos, né, trabalhar e é lá que nós vamos atender esse pessoal. Então é isso aí. Agradeço mais ou menos a atenção de vocês e eu trago, para terminar, um abraço do presidente Cláudio Bir, que me convidou para essa jornada, e eu preciso dizer, estou entusiasmado com a coragem dele, né, de fazer essa transformação. É uma coragem em mexer em coisas que há 20, 30 anos, né, e o Schmidt sabe bem o que eu estou falando, se frequentou a casa por algum tempo, nunca ninguém teve a coragem de ir de maneira tão rápida e com tanta determinação. E não é fazer a transformação pela transformação. Nós sabemos o que nós queremos atingir. É a competitividade, é a inovação, retenção de talento e ajudar na reconstrução do Estado. Muito obrigado. Vou convidar, então, o nosso presidente Celestino ao palco para a nossa mediação de perguntas. Paulo, eu tenho certeza que a plateia, pelo menos mais ligada à indústria, assim como eu, ficou entusiasmado aí com as tuas observações, com a dinâmica do andamento do trabalho. E é justamente essa expectativa que nós todos temos, chegar à ponta, né? Nós não podemos ser como o Estado brasileiro, que infelizmente é um fim em si mesmo, né? Ele arrecada, guarda e gasta para ele mesmo, não devolve nada para a sociedade. Eu tenho aqui algumas perguntas já, da nossa presidente do Sinduscom, Maria Inês Menegotto, que eu fará ao microfone, é isso? Cadê o microfone está com ela. Oi, Maria, bom dia. Alô, oi, bom dia a todos. Paulo, obrigada então pela toda a explicação. Já conversamos bastante. Na Fiergs, na verdade, dentro desses pontos que nós estamos trabalhando, né, competitividade, inovação, retenção de talentos, reconstrução da indústria gaúcha. Sabemos que todos os pontos são muito trabalhados e muito difíceis, na verdade. Temos algumas coisas, como é que nós vamos alavancar tudo isso? A gente tem uma dificuldade muito grande, nós aqui da Serra Gaúcha, apesar desses números apresentados que em 20 anos a gente não cresceu, não digo Caxias do Sul, mas o Estado, como é que nós vamos fazer agora com tudo, quando nós conversamos pela manhã, o que foi falado? Às vezes é difícil querer sair de casa com tanta notícia ruim a nível de política que a gente ouve. Do final do ano, já começou janeiro e começou uma coisa em cima da outra. Como é que nós vamos conseguir trabalhar com todas essas normas, legislações, dinheiro sobrando em todos os lados, que nos parece que não tem uma eficiência, mas a gente sabe aonde que isso quer levar? Como é que a gente consegue trabalhar com as duas juntas, entre a política e o nosso mercado? Sabemos o nosso presidente, o Cláudio Bir, ele é um homem político, mas somos ainda muito fracos para intervir lá e deixar. Como é que a gente segura tudo isso? Marinês, obrigado pela pergunta. A Marinês é a nossa diretora e também ela aceitou o desafio de ser a diretora dos Banco Social, da Fundação Banco Social. Né? Essa é uma outra área, Marinês, que nós vamos ter que turbinar.
Nós temos muita coisa ali nos bancos sociais que dá para fazer mais a partir daí. Bom, eu acho que a minha experiência é o seguinte: se eu ficar lendo jornal e televisão e esses blogs tudo aí dos caras que são pagos para falar bem ou mal do governo, eu não vou sair mais de casa, não vou fazer nada mais. Então, uma federação, ela tem várias frentes. Tem uma área que a gente chama de COAP, né, que é o Conselho de Articulação Político-Parlamentar. Esta turma vai ter muito trabalho de nos representar, porque tudo passa por Brasília, não tem como, né? Agora, nós vamos focar na parte concreta. Quando eu falo em competitividade, não é só a federação, não é só o Senai, nós precisamos todos juntos. As grandes empresas, quando eu estava à frente da John Deere, a gente fez um trabalho grande que a gente chama de compactação da cadeia produtiva. O Sérgio Carvalho vai se lembrar. A compactação de cadeia produtiva é fazer com que as indústrias que participam de uma determinada cadeia, elas comunguem dos mesmos valores e princípios e rezem pela mesma cartilha. Ok? Vai ter uma ação da Fiergs nesse sentido, mas as grandes empresas que têm as suas cadeias também serão convidadas a participar desse esforço. Então, nós vamos ter que trabalhar em várias frentes, e assim nós vamos fazer, Marinês. Não dá para resolver tudo em 3 anos, mas dá para estabelecer uma linha de trabalho. Quando todo mundo enxerga para onde a gente quiser ir, aí nós vamos ter muita energia para somar, porque aí todo mundo vai andar na mesma direção. Ninguém vai estar batendo cabeça. Essa é a minha ideia, e assim nós vamos trabalhar. O Senai, nós precisamos olhar os cursos. Tem curso obsoleto lá, que já não tem mais, essa qualificação já não é mais exigida dentro das empresas. Vamos ter que criar novos cursos, ligados a essa parte de inteligência artificial, internet das coisas e blá, 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 tudo isso que vocês sabem muito bem. Então, tem um trabalho enorme de reciclar toda a instituição. A boa notícia, tem dinheiro, tem gente e tem vontade política para fazer acontecer. Paulo, a Clarissa Jordani faz aqui uma consideração sobre mão de obra. Pode falar sobre os desafios das indústrias gaúchas com a falta de mão de obra. E eu me somaria aqui a Clarissa, Paulo, para te trazer um pedido de apoio, e acredito que também é uma pauta da própria Fiergs, com relação à mão de obra. Nós temos aí uma situação difícil de ser lidada, né? A gente entende os conflitos políticos que estão ali, mas a gente precisa pôr a mão nisso. O nosso jovem de 14 anos que sai das escolas técnicas acaba ficando no limbo por um determinado período, porque não se pode pôr ele a trabalhar num ambiente seguro, controlado, com alimentação, plano de saúde, disciplina, horário e treinamento. Mas ele está plenamente disponível para qualquer traficante, coisa que o valha, ou contratar nos perigos das ruas. Então, a primeira mão de obra que a nossa plateia nos manda, e o segundo, pedir também o engajamento, o envolvimento da Fiergs nesse tema, que é muito caro e é um tema transversal. Ele não bate apenas na indústria, ele bate na indústria, bate no comércio e bate nos serviços. Eu tenho absoluta certeza que as empresas todas que estão aqui têm inúmeras posições, distante da insalubridade, distante de risco, um ambiente de aprendizado, repito, seguro e controlado. Esse é um tema interessante. Essa questão do jovem, que dos 14 aos 16 ou 14 aos 18 ele fica fora do ar, eu tenho que me informar mais. Segundo o Clóvis Tramontina, dá para contratar desde que não seja uma atividade insalubre. Eu não sei se vocês confirmam isso aí. Sim? Então, então já uma parte já eu dá para trabalhar esse moleque, né? A partir dos 16, Sim, do 14 aos 16 a gente tem ele na mão. Dos 16 aos 18 aqui nós vamos perder ele. Então aí tem uma possibilidade. Mas o nosso pessoal já está também em contato com a CNI para trabalhar esse tema em Brasília, dos 16 aos 18, que é onde ele tem esse período no limbo. E a outra coisa é aproveitar esse período que ele
dos 16 aos 18, tem uma história interessante. Em Horizontina, todos os gerentes de Horizontina começaram como menores aprendizes. Todos. Entendeu? Então, eles tinham aula de manhã, eles à tarde tinham atividade que eles tinham que desenvolver, à noite eles faziam, à tarde era o Senai, à noite tinha uma outra atividade. Todos os gerentes e diretores que estão na John Deere em Horizontina começaram como menor aprendiz. Então, esse é um grande programa que nós precisamos amplificar, nós precisamos botar mais gente, trazer mais gente para a indústria. Agora, tem uma outra coisa interessante, Celestino, que eu quero aproveitar a oportunidade para comentar com vocês. E aí, sempre, vocês me desculpem se toda volta e meia eu trago o assunto do agro para a conversa. Eu peguei uma pesquisa, Alexandre, uma pesquisa feita com jovens do ensino público e ensino privado. E é terrível, ninguém quer trabalhar na indústria. Porque a visão que eles têm de indústria, Bise, é que aí a visão deles é chaminé, fumaça. Ambiente que não é de crescimento, desenvolvimento, ele é um ambiente opressivo, entendeu? Então, nós também, como industriais, temos essa lição de casa. Começar a trazer os jovens para fazer o dia da casa aberta, da porta aberta, mostrar como a gente tem atividade que é engrandecedora, né, que dá para crescer e desenvolver. O agro fez isso. Tanto é que hoje a idade média do agricultor brasileiro é a mais baixa do mundo, Bise, 46 anos. Contra 58 do americano e 62 do europeu. E a gente conseguiu trazer o jovem com tecnologia. Jovem se aproxima quando ele vê que tem tecnologia. Por isso é tão importante um programa de financiamento de equipamento para essas empresas menores, para que o filho veja, opa, o pai está melhorando de vida, já tem um torno aqui, uma máquina de controle numérico. Um robozinho, todo mundo faz festa, um robô. Robô é uma coisa simples. Qualquer criança pode montar um robô, mas ele é fashion. Então vamos curtir, vamos botar um robô dentro do negócio. Então eu acho que a gente também tem que criar momentos de atração, trazer o nosso jovem, mostrar que a indústria é um lugar que dá para trabalhar e dá para se realizar. Tá bem. O Sérgio Barbosa, além de te parabenizar aí pela palestra, ele te pergunta, na tua percepção, quanto tempo levará para implementar toda essa transformação, considerando que aí tem também aspectos políticos para serem tratados. Bom, primeiro, Sérgio, muito obrigado pela caixa de maçãs que tu me mandou semana passada. Olha, coisa maravilhosa, né? Só tem que cuidar quem tem dente meio não muito bom, porque pode ficar com o dente cravado dentro da maçã, né? Porque ela é muito consistente, né? Eles chamam isso de pressão, né? Mas, gente, tem coisas que são jornada, não é uma iniciativa. Quando a gente fala em sucessão, em continuidade, atração de jovens, desenvolvimento, mercado, é uma jornada, não é 3 anos que nós vamos resolver, né? Mas o que volto a dizer, é importante que nesses 3 anos se tenha um norte, Sérgio. A gente tem que ter norte na vida. Quando não se tem norte, a gente anda para qualquer lugar e a gente acha que está bom. Paulo, uma pergunta aqui anônima, mas que tem muito a ver. A pergunta com certeza é de alguém aqui da Serra, tá? Qual é a tua visão sobre infraestrutura portuária, aeroportuária e rodoviária? Porque a Serra está praticamente sitiada, então só pode ser alguém daqui, né? É um fracasso. Um fracasso. Um fracasso. Nós tivemos que ter esta enchente para nos mostrar como nós somos fracos em infraestrutura. Como é que pode ter um aeroporto para atender tudo? E aí 80% do turismo do Rio Grande do Sul vai para Gramado e Canela e todo mundo desce em Porto Alegre para andar 2 horas de ônibus. E tem o aeroporto de Canela, poderia ativar. O aeroporto de Caxias abre e fecha. Nós temos um belo aeroporto lá em Vacaria, que está às moscas. Então, esse tema de aeroporto precisa ser trabalhado. Não pode se agora cair naquela facilidade de achar que a próxima enchente vai vir só daqui a 80 anos.
Ela pode. Se amanhã, prefeito, vier a mesma enchente, vai acontecer a mesma coisa. Sempre me perguntam quando eu estou fora aqui, e aí, Paulo, se vier uma nova enchente, como é que fica? A Fiergs vai ficar com 1,80 m debaixo d'água. Essa que é a realidade. Não, então nós temos que ter porto. A história do porto de Arroio do Sal aí, que a turma lá do sul ficou brava e tal. Gente, quem tem um não tem nenhum. Nós temos que ter, Santa Catarina tem uma meia dúzia de portos. Essa inveja, esse é melhor menos do que mais, nós temos que perder essa coisa. Nós poderíamos, na região sul do estado, fazer o frango mais barato do mundo, porque nós estamos a 100, 200 quilômetros do Porto de Rio Grande, que está ocioso. E não podemos fazer frango nem porco, porque não tem milho. Não tem segunda safra de milho. E aí trazer milho da Argentina, ou do Paraguai, ou do Paraná, não compensa. Celestino, este é o Rio Grande, nariz muito empinado, mas que precisa lamber suas feridas com sinceridade, com determinação. E juntos. Não é Grêmio para um lado e Inter para o outro, Maragato para um lado e Chimango para o outro. Paulo, eu tenho uma pergunta a mais aqui, e tem a ver com o sistema sindical, com o sistema indústria, na verdade. A Fiergs congrega mais de 100 sindicatos. Quais os planos da federação para potencializar as ações destas entidades, ou seja, como fortalecer a ponta? Essa era uma pergunta que tu tinha que ter me feito lá na sala fechada. Mas aqui a gente combina, então, Paulo, que nós vamos só manter entre nós. Então eu vou falar em off. Isso é a maior mentira que tem. Eu vou falar para o jornalista, vou falar em off para ti, né? Nós temos 107 sindicatos, e aí tem sindicatos extremamente organizados, como o CIMEX, tem sindicato mais ou menos organizado, e tem sindicato que não tem nem contabilidade para fazer. Então, o que nós estamos planejando? Nós vamos botar recursos para ajudar a estruturar os sindicatos. O sindicato é importante, mas não pode ter sindicato de 5 empresas. Então, nós vamos criar e oferecer a todos os sindicatos, por exemplo, nós vamos contratar um escritório de contabilidade, que vai oferecer contabilidade para todo mundo. Quem quer, quer. O CIMEX não precisa disso. O Simers não precisa. Mas tem 80% de sindicatos que não têm contabilidade própria, então nós vamos fazer. Nós vamos oferecer um escritório de apoio trabalhista, um escritório tributário. E assim, dentro de um conceito matricial, os sindicatos podem buscar esse conhecimento para que a gente possa, Bira, desenvolver os sindicatos, né? Criar programas de gestão, de governança, sucessão. Precisamos fazer mais campanhas para associativismo. Tem sindicato com 5 empresas, isso não é sindicato, nós temos que ter, né? Porque ele não conseguiu se explicar para as empresas que são do setor. Então, eu tenho muita expectativa da gente fazer um bom trabalho e organizar os sindicatos. Eles são importantes. E são os que elegem o presidente da federação. Só por isso já seria motivo para investir. Muito bem. Mais 2 perguntas, então. Juarez Pitinini, coordenador da nossa diretoria de Economia e Estatística, presidente do Conselho do Banco Randon. Muito obrigado. Paulo, como sempre, é muito bom te ouvir. A gente sai daqui melhor, eleva um pouco o nosso espírito. E parabéns pela transparência de mostrar uma grande entidade como Fiergs as questões internas. Ela está dizendo bom, que o meu almoço está saindo. A pergunta está muito conectada com o que foi falado aqui, etc. Mas, Paulo, a pergunta é, quando a gente olha, nós temos mais de 20 milhões de CNPJs no Brasil. Esses 20 milhões, os acionistas deles e as pessoas que trabalham, geram toda a riqueza desse nosso Brasil. E nós temos aí uns 12, 13 milhões de funcionários públicos, com todo o respeito a eles merecem. E a gente entrega 40% da nossa riqueza para o setor público, grande setor público, local, estadual e federal.
E quando a gente compara o desempenho e o que entrega o setor privado, que é o gerador da riqueza, e o que o setor público brasileiro consegue entregar ao longo dos anos, não é de hoje isso, tá? Qual é o papel das entidades, e cada município tem uma pequena entidade, se somar todos 5.500 e poucos municípios, nós devemos ter certamente 10, 12 mil entidades. Qual é o papel dessas entidades para que feche esse gap, essa diferença entre o desempenho e a forma de ver o desenvolvimento econômico promovido pela iniciativa privada e o quanto que o setor público contribui e quanto que ele custa para a sociedade brasileira? Não sei se fui claro na pergunta, mas tem um papel importante, tem um vazio aqui, que entra a educação, entra a conscientização, entra a desmistificação de que trabalhar na indústria, trabalhar na iniciativa privada é ruim, bom é ser funcionário público, se aposentar fácil, garantia de emprego, enfim. Elabora um pouco para a gente a sua visão, o papel das entidades nesse desafio que a gente tem na nossa sociedade brasileira, que pagamos 2 trilhões e 700 bilhões de impostos no ano passado, e os benefícios que vieram para a sociedade é carente em todas as áreas, educação, saúde, segurança, etc. E tal. Obrigado e parabéns pela palestra. Bom, Juarez, excelente pergunta. Tu é uma das vozes mais lúcidas que tem lá na diretoria da Fiergs. Quero te cumprimentar. Daniel, se tu também tiver avaliação de performance para fazer, eu já te dou uma nota positiva para ele ali. Não fica só carregando a mala do Daniel, né? Vou dar um... Juarez, essa tua pergunta, ela é muito complexa a resposta. Mas eu acho, por exemplo, tem que ter muito cuidado com o que eu vou falar para não queimar a língua aqui e amanhã ser mandado embora. Mas as nossas entidades precisam evoluir também. As nossas entidades precisam ser menos feudos. Elas precisam ser mais profissionais. Então, o que a gente está tentando fazer na federação é construir uma entidade profissional, que ela não siga aos interesses de A, de B, de C ou de D, mas que olhe o setor com clareza e defenda pontos de vista com clareza. Quando a gente chegar em Brasília e chegar 2 caras com 2 ideias, a melhor coisa que um político, um cara de plantão lá em Brasília quer, é quando vem 2 pessoas com 2 propostas diferentes. Vai ser a melhor coisa do mundo. Vão para casa, se resolvam e depois voltem aqui. Então tem que ter também uma linha, um ponto de vista único, né, estruturado, né, não só repetir as mesmas coisas. Tem um apagão de mão de obra, porque todo mundo, né, não quer trabalhar mais. Isso aí é chover no molhado. Eu falei no Rio Grande que tem 18 mil milicos que saem, né? Mas no Brasil são 80 mil. Olha a revolução que daria, Carlos, 80 mil jovens, força, disciplinados, preparados para entrar na indústria e que vão ser motorista de Uber. É ali que nós tem tanta coisa para fazer. Então, eu acho que a gente tem profissionalizar as entidades, deixar os egos de lado, definir claramente o que a gente quer atingir e se atirar de corpo e alma, do jeito que a gente está tentando fazer. Saio de manhã às 7 e chego às 7 da noite em casa. Não precisava fazer mais nada disso na minha vida. Muito bem. Para fechar, então, agora a gente faz 2 em uma. Astor Milton Schmidt, nosso decano aqui da casa, nosso sempre presente Schmidt. Bom dia. E depois o Bira também faz uma na sequência. A gente junta 2 em uma aí, Paulo. Muito obrigado, Celestino. Muito obrigado, Celestino. Paulo, eu sou totalmente suspeito em dizer que ouvi com muito prazer e quero te cumprimentar pela brilhante apresentação que você fez. E penso até que eu deveria dizer muito mais, mas eu sou suspeito, né, pela nossa longa relação profissional. Tu colocaste muito bem o tema de casa do setor privado, sobretudo sob o ponto de vista coletivo, associativista.
Acho que você abordou bem, colocando muito claramente os nossos desafios. Os 4 pontos básicos que você colocou, o tema da competitividade, da inovação, da retenção de talentos, estão para mim muito, muito claros, né? O que me ocorre perguntar, mesmo que nós façamos com extremo sucesso o nosso tema de casa, que você pontuou tão bem na estrutura da palestra, como é que isto conversa, especialmente no Rio Grande do Sul, dentro da nossa realidade estrutural, principalmente sob o ponto de vista econômico e financeiro. Nós falamos na nossa infraestrutura, você falou sobre as estradas, portos, aeroportos, etc. Não precisamos voltar a esse tema. Nós falamos na educação, estamos aí em 14º lugar no IDEB. Mas nós temos que nos dar conta também que nós vivemos num estado rigorosamente inviável, falido. Nosso estado só para a União deve 100 bilhões de reais. De precatórios nós devemos outros 20 bilhões de reais. Isto, evidentemente, trava tudo. Nós não conseguimos andar para frente com infraestrutura, com educação, com coisa nenhuma, porque vivemos num estado que está completamente inviabilizado. Aí nós olhamos um pouco mais adiante para Brasília e nos damos conta que dessa exorbitante arrecadação federal, que o Juarez pontuou muito bem, nós recebemos de volta menos de 20% do que aquilo que mandamos. E, além disso, não somos contemplados neste Estado com nenhum instrumento especial de desenvolvimento econômico e social. Nós não temos nenhum fundo institucional, nós não temos royalties de petróleo, etc, etc. Então, meu caro Paulo, eu tenho dificuldade, com toda sinceridade, de enxergar como nós, isoladamente, como setor privado, vamos conseguir andar para frente, mesmo que tudo aquilo que você colocou seja feito com extremo sucesso, repito, né, sem nenhum ou quase nenhum apoio, tanto do Estado, pela sua dificuldade estrutural, quanto da União com o tratamento que nos dispensa, né? Qual é a tua visão disso? Como é que a gente faz conjugar isso? Eu já estou sênior, você nem tanto, mas também. O que nós vimos no desenvolvimento da indústria brasileira? A mão forte do Estado, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Nada disso acontece mais. Então, como conciliar a nossa realidade, a nossa perspectiva com uma realidade estrutural dessa que eu expus para o Estado? Eu tenho dificuldade de entender como se desata esse nó. Tens alguma ideia? Obrigado, Schmidt. Vamos fazer, então, já a consideração do Bira. De forma Obrigado, conjunta. bom dia. Obrigado, Bira. Paulo, só quero te agradecer imensamente pela tua clareza em trazer essas ideias. E digo o seguinte, eu não vou fazer pergunta, porque dificuldade estou eu agora, porque depois de toda essa explanação que nós recebemos aqui, de 2 perguntas ótimas, eu só quero te parabenizar mesmo e corroborar com as dúvidas que foram colocadas aqui. Tá? Te agradeço. Obrigado. Obrigado, Bira. Paulo. Bom, para responder para o Astor, isso aí é uma tese de doutorado, precisaria tempo, né? Astor, eu vou dizer uma coisa para ti. E, de novo, o agro, que tu conhece muito bem. O agro, ele tem uma articulação política sui generis. A Frente Parlamentar da Agricultura, ou da Agropecuária, como eles falam, ela barra um monte de coisas, ela não deixa passar um monte de asneiras que são todos os dias arquitetadas por aí.
Eu acho que nós temos que também pensar na frente parlamentar da indústria. E este não é uma questão de um partido ou de outro. Na frente parlamentar do agro estão todas as cores lá dentro. Mas eles têm uma agenda. A agenda é a agenda do agro. Então nós temos que pensar como nós vamos poder ter uma frente parlamentar da indústria comprometida com a nossa agenda. Então tudo passa por política. Não tem jeito, Celestino. Segunda coisa, a pandemia nos mostrou que tem dinheiro nesse país. A pandemia salvou um monte de governos estaduais, e o nosso foi um deles. Prefeituras nunca viram tanto dinheiro. Se nós olharmos o Banrisul, olhem lá na última linha do Banrisul, não sabe o que fazer com dinheiro. Ele tem medo de emprestar, mas dinheiro tem. Então, existe dinheiro sim. Ninguém rasga dinheiro, ele não desapareceu. E aí nós precisamos ter bons projetos, e aí, de novo, uma frente parlamentar estruturada e com organismos como a Federação, com a Fiergues, eu acho que a gente pode mostrar que temos bons projetos. Mas eu quero concluir, Astor, dizendo o seguinte: eu acho que a saída não está nos governos. Nós vamos ter que olhar o mundo. Tem muito dinheiro no mundo. E se tem um país que tem um futuro em que pese tudo isso aí, porque o Brasil está quebrando desde 1950, é este país aqui. A Alemanha, que foi cantada em verso e prosa com a Angela Merkel, como a grande líder mundial, agora que ela saiu e abriram as gavetas, você viu a política da Angela Merkel. Política de energia em cima do gás russo, política do automóvel elétrico em cima da bateria chinesa, e a política de abrir para todos os países entrarem lá e começar a usar o sistema de saúde e previdenciário que eles têm. A França já nem falo. Então, olhando o mundo afora, se tem um país que pode ser mais relevante, que pode crescer, que tem espaço para tudo isso, é jovem, é aqui. Por isso que eu acredito na organização das entidades e na atração de investimento. Está cheio de fundo soberano ali que não sabe o que vai fazer com o dinheiro. Nós temos que ir atrás desses caras. O Rio Grande não sai sozinho pelo governo federal. E não adianta fazer selfies por aí né, como se tudo tivesse bonitinho. Esse Estado está quebrado já há muito tempo. Nós temos que sair com ele por uma outra via, e não é pelo governo federal. Enfim, é uma tese de doutorado, podemos conversar com um bom vinho, isso aí vai render muito. Mas eu, de novo, assim, por não saber que era impossível fazer, Astor, o cara foi lá e fez. E nós estamos mais ou menos nessa base. Paulo, muito obrigado por ter escolhido estar conosco nesse final de manhã. Nós todos aqui estamos plenamente conscientes do tamanho do desafio que tu assumiste, e me vale de uma parte da tua fala que tu querias devolver para a sociedade um pouco do que a sociedade te deu. Talvez tu estejas liderando um grande processo de transformação que vai devolver para a sociedade, por uma outra via, tudo aquilo que ela te deu. Parabéns por assumir esse desafio, e obrigado mais uma vez por estar conosco. Conta conosco. Até logo. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção, parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama,
Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa e campo, com a Global já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de moto pro lar. A Marco Polo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas.
inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender a desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida. Então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Hooks, aprender a desenvolver. Hooks, meu caminho eu vou fazer. Hooks, conhecimento pra crescer. Hooks, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai, a Pré da Sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Nós já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim,
bem simplesinha, nem interesse de fazer um mercado, aquilo tava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.